Olá, seja bem-vindo à 8ª aula do curso Racismo e Educação Antirracista. Eu começo esta aula citando a filósofa Angela Davis, que sabiamente disse: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Durante o curso, exploramos conceitos e discutimos os atravessamentos, e com isso mostramos o quanto a nossa sociedade é injusta, desigual e racista. Então, o que se pode fazer para modificar essa realidade? Quais são as estratégias de enfrentamento do racismo? Para começar essa conversa, a professora Deise Peralta nos lembra sobre a importância do comprometimento. Quando a gente está no movimento, em que a gente está preocupado, em que a gente está comprometido com ações antirracistas, a gente está preocupado com a interação entre as pessoas. Então, todas as escolhas que você for fazer, tem que ser escolha preocupada, tem que ser escolha comprometida, que se você for um professor, as estratégias de ensino, a gente tem que ter uma preocupação que a estratégia tem que ser antirracista, que ela tem que contemplar mais pessoas, tem que haver uma diversidade de pessoas e no sentido de representação. Hoje a gente tem uma preocupação com os livros didáticos que há 20, 30 anos atrás, você olhava, eram livros completamente embranquiçados, vamos dizer, porque a caracterização das pessoas que estavam ali, dos lugares, nos remetiam totalmente a uma branquitude não racializada. Se a gente está preocupado na formação de um médico nessa sociedade, esse médico tem que estar comprometido com a cultura de uma saúde das pessoas que não são só pessoas que são brancas. A gente tem que estar preocupado. A gente está preocupado só com a caracterização das práticas e técnicas? Não, a gente está preocupado com a interação entre as pessoas nos detalhes. Não tem mais espaço em uma sociedade para fazer qualquer tipo de piadinhas, de gracejo, qualquer tipo de comentário que vai infringir um sofrimento ao outro. Isso não pode ser tido mais como humor. Hoje não tem mais espaço para isso. Na verdade, nunca teve, né? Nunca teve. Um dos primeiros passos para o enfrentamento é a informação. Então, busque se informar sobre o racismo. Entenda que o sistema racista é atualizado constantemente e, por isso, é necessário entender o seu funcionamento. Ao longo do curso, citamos alguns autores importantes como Kabengele Munanga, Silvio Almeida, Nilma Lino Gomes ou Antônio Sérgio Guimarães. Para que seja possível colocar um basta em atitudes de deslegitimação da luta contra o racismo, é necessário que a gente possa reconhecer os privilégios da branquitude. Olhar e perceber que na nossa sociedade a cor da pele determina a forma que seremos tratados. Ser crítico e reconhecer a existência das desigualdades é uma forma de enfrentamento, porque buscamos justamente políticas e ações para a diminuição dessas desigualdades. Observar e estar atento às práticas no seu ambiente de trabalho é necessário para perceber as atitudes racistas no seu cotidiano. Se questione: quantas pessoas negras fazem parte do seu ciclo de colegas? Quantas pessoas negras estão em cargos de comando? Quantas estão trabalhando para empresas terceirizadas? É importante também que você não se cale. Sempre que ver, ouvir e perceber atitudes discriminatórias, fale, interrompa e denuncie. Desse modo, você vai estar contribuindo para uma mudança no seu ambiente de trabalho. Você já parou para observar quantos autores negros você já leu? Quantas autoras? Quais são os atores e atrizes que você admira? Os protagonistas das séries e filmes que você assiste são majoritariamente negros ou brancos? A representação em livros, filmes, séries e novelas moldam a nossa forma de ver o mundo. Então, nos questionar sobre como a população negra é retratada na mídia e literatura é importante para perceber a diferença de oportunidades e a construção de identidades. Então, passar a ler mais autores e autoras negros, consumir conteúdos produzidos e estrelados por pessoas negras. Isso também é uma forma de enfrentamento e de visibilização. Outra importante atitude antirracista é o apoio às políticas afirmativas. As ações afirmativas foram criadas para tentar diminuir o abismo de oportunidades entre pessoas brancas e negras. Então, uma forma muito importante de enfrentar o racismo é conhecer e apoiar as políticas e ações afirmativas.
Promova debates, palestras sobre as leis de combate à desigualdade racial. Isso contribuirá para a desmistificação de muitos preconceitos relacionados a essas ações. As políticas de cotas nas universidades, por exemplo, fez com que entre 2012 e 2022 tivéssemos um crescimento de quase 400% no número de negros e negras no ensino superior. No Brasil, por exemplo, quando a gente fala de cotas raciais, falamos sobretudo das cotas que reconhecem que o fim do processo de escravização dos negros no Brasil deixa um legado bastante negativo para esse grupo, né? Sobretudo porque não tivemos, né, nenhuma condição de se desenvolver da mesma forma, né? Então, quando a universidade reconhece de que é necessário investir numa política de ação afirmativa, positivar aquilo que até então era negativo, ela reconhece, sobretudo, que tem uma reparação a ser feita. Esse aluno que ingressa pelas cotas, ele é um aluno comum, né? É um jovem, que ao longo da sua vida não teve as mesmas oportunidades. É uma chance que ele tem de mudar a sua história e a história, inclusive, da sua própria família. Então, o esforço dele acaba sendo um esforço muito maior e ele, vamos dizer assim, no jargão comum, ele corre atrás e ele acaba superando as dificuldades que inicialmente poderia ter. Por quê? Porque a gente articula as questões das cotas na Unesp com a cota social com a cota racial. Então ele vem já de uma situação menos privilegiada do ponto de vista do acesso ao ensino, porque vem de escola pública. E quando ele chega no mesmo nível, ele chega inclusive em determinada circunstância a deslanchar muito mais que qualquer outro, ou aos alunos que não ingressaram por cotas na universidade. Então, quando a universidade faz isso, implementa uma política de ação afirmativa e vai para o extremo, que é a política de cota, é reconhecer que inclusive esse grupo era subrepresentado no seu interior. É reconhecer que era necessário fazer alguma coisa. E é reconhecer também que a gente tem uma desigualdade e que essa desigualdade do acesso precisa ser superada para que a gente tenha na saída as mesmas condições para os alunos que passaram pelo processo educacional no interior da universidade. Eu entendo que a implementação de uma política de cota é, sobretudo, uma política antirracista. É ter uma ação antirracista, é ter um enfrentamento claro ao racismo estrutural, que inclusive, ou institucional, que inclusive está presente no interior da universidade da qual eu trabalho, que é a Unesp. Na aula de hoje, você conheceu algumas atitudes antirracistas importantes para o constante enfrentamento das desigualdades em nosso dia a dia. Para além dessas atitudes, se você presenciar algum ato racista, não deixe de denunciar. Se você presenciar um crime de racismo que estiver ocorrendo no momento, ligue para a Polícia Militar no 190. Você pode fazer denúncias ainda pelo Disque 100. O telefone é da Ouvidoria dos Direitos Humanos ligado ao governo federal. Após o registro, a denúncia é analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e de responsabilização. Por fim, caso a situação que queira denunciar esteja acontecendo dentro da Unesp, você pode também acionar a ouvidoria do campus em que está ou a ouvidoria central da universidade, por meio do endereço unesp.br/ouvidoria. Chegamos ao fim dessa aula. Não se esqueça de consultar os materiais de apoio, a biblioteca e a mediateca. Nos encontramos na próxima aula.